When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth Olá, still vamos remember the continuar taste a of aula my de love? nutrição e crescimento com foco na curva de Will your crescimento e eyes suas still fases. A gente já smile from your estudou cheek? a fase A, B, C e D. E vamos então discutir sobre essas diferentes fases e a sua importância. Em realidade, não existe uma fase mais importante. O que existe são pontos de vista e situações diferentes onde cada etapa tem a sua importância. Vamos ver então algumas dessas situações. Se eu quero que um produto tenha uma longa validade, qual seria a fase mais importante? A fase A, a fase de adaptação, porque se o micro-organismo já se adaptou, significa que aquele produto onde ele se encontra, aquele substrato, já está sendo consumido. O que seria isso? A validade de um produto. Se o micro-organismo começou a se multiplicar, significa, por exemplo, no caso de um alimento, que esse meu alimento já está sendo consumido pelas bactérias, ou pelos fungos, ou pelo que seja, e não vai mais servir para a nossa alimentação. Então, a fase A seria o prazo de validade microbiano, porque o prazo de validade é dado por algumas características, como crescimento microbiano, como características sensoriais, como reações bromatológicas. Mas o que vai definir as doenças seria o crescimento microbiano. Então, a fase A seria a validade microbiológica daquele produto. Então, a tecnologia de alimentos ela surgiu justamente para fazer um aumento da validade, da vida útil do alimento para que possa chegar a mais população. Então, quando entra, já começa aquele finalzinho da fase A, que começa a se dividir as células já adaptadas, já entrou num processo de decomposição daquele produto. Então, nós temos que finalizar a validade daquele produto. Então, do ponto de vista da tecnologia de alimentos, a fase A seria mais importante. Mas agora, se nós estamos pensando do ponto de vista industrial, do ponto de vista da produção de algo, seja vinho, iogurte, antibióticos, enzimas, o que for, eu não vou ficar esperando na indústria que um micro-organismo se adapte, porque tempo é dinheiro. Eu quero uma cepa, um micro-organismo já adaptado. O que interessa para a indústria? A produção. Quando nós falamos da fase B, nós estávamos falando de metabólitos ou de substâncias tóxicas para o micro-organismo, substâncias produzidas do fruto do crescimento microbiano, metabólitos. Mas metabólito para um micro-organismo pode significar produto para o ser humano. Porque tudo que o micro-organismo utiliza, ele transforma uma coisa em outra. E essa transformação nós utilizamos. Pode ser uma substância tóxica quando ele está produzindo um antibiótico, mas para nós é um benefício porque nós vamos alçar mão desse produto. Então a indústria, ela quer um micro-organismo que já está adaptado. Então nem tem fase A, ele já vem adaptado. Então só tem fase B. Então, mais importante do ponto de vista da indústria seria a fase B. Agora, se eu estou, por exemplo, pensando numa infecção, quando a gente está incubando uma doença, seria uma fase A, ela está sendo incubada. Entrou na fase B, há uma grande proliferação e você já está com a doença. Quando você entra com antibiótico, porque você não vai ficar esperando que a infecção ela te mate, você vai entrar com antibiótico. Quando você entra com antibiótico, alguma substância que vai inibir essa multiplicação bacteriana, você está criando uma situação de inibição, como se fosse a forçada na fase D, de declínio ou morte, certo? Então, se a pessoa consome aquele antimicrobiano perfeitamente, a gente força essa entrada na D e a doença desaparece. Mas se a pessoa fizer o quê? Ela deixar de tomar de qualquer jeito, não respeitando os tempos, pode haver uma adaptação daquele micro-organismo àquele antibiótico. E o que vai acontecer? Novamente iniciar uma fase B, uma nova fase, e aí nós temos que entrar com outro antimicrobiano para poder entrar novamente na fase C e forçar a entrada da D. Claro que nesse gráfico está bem exagerado, seria um exemplo de uma pessoa ficar toma e para, até forçar a fase D. Mas então a fase mais importante também seria essa entrada na fase C para forçar logo a entrada na fase D.
Então, sempre a curva de crescimento vai depender a sua importância do ponto de vista e aquilo que nós queremos em determinada situação. Quanto a métodos de medida do crescimento bacteriano, temos contagem de células totais, contagem de células viáveis e determinação da massa celular. O número de bactérias presentes da população ou uma estimativa aproximada desse número pode ser obtido através de alguns métodos, como esses que eu acabei de citar. E a contagem de células totais. As células presentes em um determinado volume de cultura podem ser contadas diretamente em câmaras de contagem ao microscópio óptico ou em aparelhos mais sofisticados de contagem de partículas. O número obtido será o número total de células presente na cultura pela unidade do volume. Em relação à contagem de células viáveis, são aquelas capazes de se multiplicar. Então, essas seriam as células viáveis. O número de células viáveis em uma cultura, ele pode ser determinado através de uma inoculação, de uma semeadura de diluições diferentes adequadas a uma cultura meio sólidos, onde cada bactéria viável vai dar origem a uma colônia ou UFC, unidade formadora de colônias. Esse número de UFC se calcula pelo número de células viáveis da população original, levando-se em conta a diluição efetuada. Então, o número dessas células viáveis você vai contar na placa e vai ser expresso em unidades formadoras de colônia vezes a diluição da qual você fez aquela contagem. A determinação da massa celular pode-se determinar, então, essa massa medindo-se a turbidez dessa suspensão bacteriana. A turbidez é referente à quantidade de luz absorvida e dispersa pela suspensão. E ela é proporcional à massa celular e dá uma estimativa indireta do número total de indivíduos presentes nessa população. Essas medidas podem ser feitas por espectrofotômetros, colorímetros ou nefelômetros. Existem ainda outros métodos que são mais trabalhosos, como dosagem de nitrogênio proteico, determinação do peso seco das células ou medidas de atividade bioquímica da cultura. As bactérias normalmente se reproduzem por fissão binária. Ali no slide temos um diagrama da sequência da divisão celular. Na etapa 1, a célula se alonga e o DNA é replicado. No número 2, a parede celular e a membrana plasmática iniciam uma constrição. Na parte 3, observamos as paredes intermediárias se formam, separando completamente as duas cópias do DNA. E, finalmente, no 4, as células se separam, obtendo assim duas células. Algumas espécies bacterianas se reproduzem por brotamento. Elas formam uma pequena região inicial de crescimento, como um broto, que vai se alargando até atingir um tamanho similar ao da célula parental. Aí, então, ela se separa. Algumas bactérias filamentosas, como determinados actinomicetos, se reproduzem pela produção de cadeias de conidiosporos, um esporo assexuado, carregados externamente na ponta dos filamentos. E algumas espécies filamentosas simplesmente se fragmentam e os fragmentos iniciam o crescimento de novas células. O tempo de geração é o tempo necessário para duplicar a concentração celular, sendo variável para os diferentes micro-organismos. O tempo de geração não corresponde a um parâmetro absoluto, uma vez que ele é dependente de fatores genéticos, nutricionais e de temperatura. Para o cálculo do tempo de geração, normalmente consideramos a reprodução por fissão binária, que é o método mais comum, onde uma célula vai produzir duas células, e dessas duas células vai produzir 4 células e assim por diante. Quando o número de células de cada geração, então, é expresso na potência 2, o exponente reflete o número de duplicações, ou seja, gerações que vão ocorrer. O tempo necessário para uma célula se dividir e sua população dobrar é o que é chamado desse tempo de geração. Ele vai variar consideravelmente entre cada espécie e principalmente dessas condições ambientais, como no caso a temperatura que eu já citei. A maioria das bactérias, elas têm um tempo de geração entre 1 a 3 horas, mas algumas requerem bem mais tempo do que 24 horas. A fissão binária não é controlada
para uma grande quantidade de células que é produzida. Se a divisão ocorre a cada 20 minutos, como por exemplo o caso da Escherichia coli, em condições favoráveis, após 20 gerações, uma única célula inicial pode ter gerado mais de 1 milhão de células. Esse aumento ocorrerá em mais ou menos 7 horas. Em 30 gerações ou 10 horas, a população poderá conter 1 bilhão, tendo atingido um número com 21 zeros em 24 horas. E é muito difícil representar graficamente variações de população, tendo utilizado números aritméticos. Por esse motivo é que são utilizadas escalas logarítmicas para representar esse crescimento bacteriano. Nesse slide, temos alguns exemplos de micro-organismos e o seu tempo de geração, como a Escherichia coli, que eu já falei, de 20 minutos, Bacillus subtilis, 28 minutos, Staphylococcus aureus, 30 minutos, Pseudomonas aeruginosa, 35 minutos, e no outro extremo, o Mycobacterium tuberculosis, que demora 13 horas e 20 minutos para uma gerar 2 células. Quanto à conversão do número de células em uma população na expressão logarítmica desse número, temos a primeira coluna, o número de gerações, no meio o número de células e na terceira coluna o logaritmo 10 do número de células. Para chegarmos aos números da coluna central, utilizamos a função y na x na calculadora. Digitamos 2 e pressionamos y na x. Digitamos 5, então pressionamos o sinal de igual. A calculadora mostrará o número 32. Portanto, a população de bactérias na quinta geração totalizará 32 células. Para chegar aos números da coluna da direita, a terceira coluna, utilizamos a função log da calculadora. Digitando 32, pressionamos a função log e a calculadora mostrará, arredondando, que o log 10 de 32 é 1,51. Calculando o tempo de geração. À medida que as células se dividem, a população aumenta exponencialmente. Numericamente, isso é igual a 2, porque a célula se divide em 2, cada vez que ela se divide, elevado ao número de vezes que a célula se dividiu, que seriam as gerações. Então, 2 elevado ao número de gerações. E para calcular a concentração final de células, então temos que ver o número inicial das células vezes 2 elevado ao número de gerações, que vai nos dar o valor de número de células. Esse tempo pode ser calculado quando uma cultura se encontra na fase exponencial pela seguinte fórmula. N é igual a N0 vezes 2 na N, onde N é o número final de células, o N0 é o número inicial de células e o N seria o número de gerações. Vamos ver um exemplo aplicando essa fórmula. Se, por exemplo, 5 células pudessem se dividir 9 vezes, como seria esse resultado? Então, seria 5 vezes 2 na 9, que seria igual a 2.560 células. Empregando o logaritmo dos números, temos log de n, que é igual ao log de n0 mais o n de log 2. O número de gerações será n igual ao log de n menos log de n0 dividido por log 2. E estabelecendo t como tempo transcorrido para que ocorram n gerações e definindo g como tempo de uma geração, teremos g igual a t sobre n. Como exemplo, vamos fazer um cálculo aqui. Temos, então, o tempo de geração de 100 células bacterianas em um crescimento de 5 horas, com uma produção de 1.720.320 células. O log de 1.720.320 células menos o log de 100 dividido 0,301, que é o log de 2, isso nos dá 14 gerações. Agora, para calcularmos o G, seriam 60 minutos, né, vezes 5 horas sobre as 14 gerações, temos um resultado de 21 minutos por geração. Essa é a segunda parte da aula de nutrição e crescimento, em relação à curva e os cálculos do número de células e de tempos de geração. A bibliografia foi a mesma que a anterior, da primeira parte, utilizando principalmente o Trabuzzi e o Tortora. Vamos, então, tentar fazer alguns exercícios para calcular o número de células, assim como o tempo de geração. Obrigada e até a próxima aula.
be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as